Nessa aula vamos estudar sobre o conceito de identidade. Então, o que é identidade? Como a identidade é aplicada, o conceito de identidade é aplicada no nosso mundo contemporâneo. Então, a gente sabe que identidade, cada pessoa se representa ou se apresenta de uma forma diferente. Então, é justamente essa forma que a pessoa se apresenta que vamos desvendar o conceito da identidade. Uma breve introdução: o termo identidade aparece na antropologia desde o século XX, então do início do século XX, então não é algo novo, mas o conceito de identidade do início do século XX para o conceito de identidade de hoje é totalmente diferente. Na época, a ideia era de identidade social, identidade étnica, identidade racial. Então, as pessoas assumiam aquela identidade social. Eu sou de classe XYZ. A minha identidade étnica é que eu tenho origem lá na África, lá na Europa, no Oriente Médio. A minha identidade racial é que eu sou negro, eu sou pardo, eu sou branco, eu sou indígena. Essa era o conceito de identidade nos primórdios da antropologia do início do século XX. E refletia sobre a autoimagem de um grupo. Então, o conceito de identidade inicialmente refletia essa coisa de grupo, não era individualizada. Você fazia parte, você tinha uma identidade social, étnica ou racial, era a mesma identidade étnica, social e racial de um grupo inteiro. Na década de 1970, a partir da segunda metade para o final do século XX, o termo identidade passou a ter uma conotação diferenciada daquela que era do início do século XX. Esse conceito, essa conotação era mais relacionada à intensa fragmentação social que começou a surgir após a Segunda Guerra Mundial e as intensas imigrações por todos os países do mundo. Então, ficou mais evidente a fragmentação social de que as pessoas assumiam uma postura diferente, seja porque ela era de uma origem diferente, ou seja porque ela começou a pensar de uma maneira diferente em relação àquele meio que ela se integrou. Essa fragmentação social ocorreu com o seguinte: com as migrações internacionais, como eu já tinha adiantado, pessoas que vieram da Europa pós-guerra, por exemplo, refugiados de guerra, procurando uma vida melhor ou fugindo de algum tipo de perseguição. Então, essa internacionalização nos países favoreceu a fragmentação social, não só em relação a valores econômicos, como também valores étnicos e morais. Outro fator da fragmentação foi movimentos políticos que começaram a crescer. Esses movimentos políticos ligados a etnicidades raciais, ligados a pessoas principalmente de origem negra, de origem africana negra, e também movimentos políticos ligados a questões étnicas, não só no Brasil, mas no mundo todo, como por exemplo romenos, chechenos, na Rússia, de vários países do mundo, lá na Iugoslávia, por exemplo, que terminou explodindo uma guerra civil. Então, esses movimentos políticos ligados à etnicidade racial e étnica resultou em muito movimento, alguns deles violentos, alguns deles legítimos, que defendia a sua melhoria nas condições de vida. E a presença de religiões transnacionais, que até então existiam sempre existiam religiões dominantes: o cristianismo, o catolicismo, o protestantismo, o judaísmo, que se espalhou mais pelo mundo, e o islamismo, que é a região que mais cresce, que são os muçulmanos que dominam o Oriente Médio e uma parte da África. Então há uma imigração muito grande em relação aos muçulmanos, mas ocorreu um crescente fluxo de outras religiões que
ultrapassa o limite das fronteiras das fronteiras dos países, as religiões africanas, as religiões asiáticas, e a partir daí percebeu-se que a sociedade está bem dividida, bem fragmentada. Então cada pessoa assume a sua religião que antes não assumia. Então os movimentos políticos baseados também na orientação sexual, que até então era um pouco tabu, e começou a surgir alguns movimentos, alguns legítimos, outros nem tanto. Legitimidade de um movimento é justamente a razão que dá aquele movimento, se realmente é uma razão legítima, se é necessário ou se não é necessário, e termina em questão de violência e menosprezando outras classes ou outros grupos. Então, o movimento só é legítimo quando o que se reivindica não prejudicar os demais. E os movimentos baseados em orientação sexual ocorreram inicialmente com a questão homoafetiva, e foi crescendo essa gama de opções ou orientações no decorrer do tempo. Então houve a necessidade de um novo conceito para descrever essa sociedade tão fragmentada. Então havia uma perspectiva diferente em relação às diferenças que existiam entre as sociedades, que o simples conceito de etnicidade não mais garantia a explicação dessas diferenças. Então houve a necessidade de um novo conceito. A etnicidade se referia apenas às diferenças ancestrais, ou seja, a ancestralidade comum de uma pessoa, de um grupo. Você estaria dentro de uma etnicidade, dentro das diferenças étnicas de um lugar, de uma região. Havia diferenças gritantes entre pessoas com a mesma ancestralidade. Então, pessoas negras, por exemplo, de uma mesma origem, de uma mesma religião, porém com ideias totalmente diferentes. Um poderia ser homossexual e orientado para movimentos políticos relacionados à orientação homossexual, e o outro relacionados à orientação política aos direitos humanos, por exemplo. Então, essas diferenças gritantes, mesmo com pessoas com a mesma ancestralidade, mas que a etnicidade não mais explicava e não mais se empregava a esse tipo de diferenças. Com o passar, como pensar em diferenças não atreladas a essa ancestralidade? Então foi um questionamento que os antropólogos começaram a fazer. E como pensar tantas pessoas diferentes, sendo que elas estão na mesma ancestralidade, elas descendem de um mesmo grupo, porém são totalmente diferentes. A partir daí, começou a surgir o conceito de identidade. Não surgir, mas ser reformulado e aplicado a essas diferenças não atreladas à ancestralidade. A alternativa foi justamente o conceito de identidade, que foi reformulado, que antes era empregado em grupos e passou a ser aplicado referente a essa fragmentação social tão grande, pois não pressupõe uma ancestralidade comum. O conceito de identidade não precisa da ancestralidade. Então, independentemente se você faz parte da mesma ancestralidade ou não, o conceito de identidade vai explicar as diferenças entre um povo de um mesmo grupo. A experiência é suficiente para produzir identidades entre grupos. Então, a simples experiência de vida vivida em algum lugar é suficiente. Você pode ter uma mesma ancestralidade, nasceram juntos em um mesmo lugar, com a mesma religião, ou até frequentar a mesma igreja ou a mesma escola, mas cada um, em sua experiência de vida ao longo do tempo, com viagens, com amigos diferentes, produziu uma identidade diferente um do outro. Então, mesmo pessoas que crescem juntas podem produzir identidades diferentes daquele grupo a qual cresceu. A identidade é sempre vista como transitória e nunca acabada. Então, a identidade é algo que não está acabada, que não tem fim. Você pode se identificar com
alguma coisa hoje, mas em outro dia, em outro ano, em outra época da sua vida, você pode simplesmente mudar a ideia de identidade que você tem em relação à sua própria existência. Então, a ideia de identidade é transitória. Ela muda de um período para outro de acordo com o momento, o seu estar naquele momento. Então, é nunca acabado. Você nunca tem como dizer que é isso definitivamente, porque ao longo da sua vida, com as suas experiências, você vai moldando a sua identidade. É um processo modelado pela ação das pessoas que compartilham coisas em comum. Então, para adquirir aqueles atributos que a identidade lhe identifica, você se identifica com uma identidade, depende muito da ação das pessoas que compartilham essas coisas com você. Em relação ao senso comum, a antropologia é diferente em relação ao mesmo conceito de identidade. Então, o senso comum tem um modo de pregar o conceito e a antropologia tem um modo científico de empregar o conceito. O conceito de identidade, nesse caso, vai ser diferente. O senso comum vai ver de um jeito e a antropologia vai ver de outro, mais como um método científico. No senso comum, as pessoas assumem feições individuais moldadas pelo consumo. Então, o senso comum seria o quê? A forma que a população em geral, a grande massa, pensa sobre algo. Então, como é que essa massa pensa sobre o conceito de identidade? Que as feições individuais, os gostos, as características que lhe individualiza como pessoa é moldada pelo consumo, pelo que você consome. Então, se você consome só carne, se você consome só vegetais, então você mudou. Você consome só isso, você consome só grifes de marcas famosas, você consome só coisas populares. Se você não quer colocar gasolina no seu carro, só quer colocar álcool, você só quer colocar gasolina. Então, aparelhos eletrônicos de última moda. Então, isso é o que define, o senso comum define a pessoa de acordo com o que ela consome, de acordo com o que ela compra, de acordo com o que ela usa. Ela foca apenas no sujeito de suas escolhas. Então, se eu escolhi comprar um celular de última geração, um iPhone, por exemplo, então, ao senso comum, as pessoas vão colocar aquele sujeito de acordo com a compra que ele fez, com o que ele utiliza. Então, foca nas escolhas do sujeito e não de acordo com na existência dele. A identidade é vista como uma mercadoria que cada pessoa pode assumir livremente. Então, de repente, eu posso decidir ser vegano e, a partir daí, minha identidade é a identidade de vegano. Eu assumi aquilo ali, então, eu sou vegano e simplesmente assim. Eu posso mudar de acordo com o que eu consumo. É uma mercadoria. Essa é a ideia de identidade do senso comum. Para a antropologia, na verdade, não é somente aquilo que você escolhe, mas também aquilo que você não escolheu que molda a identidade. Então, se você não escolheu comer carne, se você não escolheu criar algum animal, se você não escolheu a caridade, a religião tal, a antropologia vai dizer que aquilo ali também moldou a identidade e moldou a pessoa que você é.